feliz aniversário e tal, mas esqueci de aproveitar, aqui no segundo trato. Estamos online, hein? Estamos online. Oi, boa noite. Quem está por aí? Vamos começar a nossa live. Aquela live educativa que eu faço toda segunda e toda segunda e toda terça-feira. Estou convidando você para estar aqui comigo. E hoje eu vou te explicar. Oi, Weder, tá aí de novo, rapaz? Que bom que você está aqui comigo. Hoje a live eu vou fazer aqui do lado da televisão, porque aí eu consigo usar os slides para você. Eu espero não estar dando nenhuma brecha, não está sendo bem comportadinha aqui na live com vocês. Então, gente, a live é rápida, mas é uma live importante porque é uma dúvida comum de consultório médico. Os pacientes me perguntarem, na verdade, a principal pergunta em relação ao diabetes a principal pergunta relacionada ao diabetes que eu tenho é quais os tipos de diabetes. Então, para eu poder chegar e explicar para vocês quais os tipos de diabetes, eu preciso primeiro dar uma passada rápida para vocês em relação o que é o diabetes, os sintomas de diabetes, como a gente está no Brasil diabetes, porque tem gente que tem os diferentes tipos de diabetes. Na verdade, a maioria da população não sabe nem o diabetes que tem. Se puder passar os slides para mim, tu me ajuda. Fica aqui do lado, ó, rapidinho. Quando eu pedir, tu passa para mim. Então, passa aí primeiro. Gente, não pode deixar. Pode voltar. O que é o diabetes, né? O diabetes é uma doença que ela pode ter várias formas de acontecer, mas no final das contas, ela se apresenta com excesso de glicose. Então, todo diabetes, seja qual tipo de diabetes que você tem, ele tem o aumento da glicose, o aumento da glicemia, que seria a glicose na corrente sanguínea. Alguns casos se dá por aumento da insulina. Outras causas é por falta de insulina. Mas o fato é que é uma doença crônica e que todas elas apresentam aumento da glicemia. Não existe diabetes sem não haver aumento de glicemia, tá certo? Deixa eu. Então, para fazer os critérios de diagnóstico de diabetes, eu não sei se vocês estão conseguindo ver daqui. Aí, tá bom? Tá aparecendo legal no slide aí? Mas para fazer o diagnóstico, eu não sei se tá aqui no Instagram, tá próximo essa imagem. Eu tentei o mais próximo que eu pudesse. Para fazer o diagnóstico de diabetes, a gente pode fazer tanto medindo a glicemia na corrente sanguínea, como a gente pode fazer através do teste de tolerância oral à glicemia, que é aquela curva de 2 horas. Ou a gente pode fazer ocasionalmente, eu quero explicar para vocês, 2 minutinhos, tá bom? O normal da glicemia de jejum é estar abaixo de 99 miligramas por decilitro. Também, se você fizer a curva glicêmica, ou o teste de 2 horas, teste de glicemia de 2 horas, quando você bebe uma bebida doce chamada destrozol, que é um tipo de açúcar, e ela vai mexer com a sua insulina, lá tem 75 gramas de glicose. E aí a gente mede a forma que sobe a glicose e a forma que ela desce, como desce a glicose no seu corpo. Uma pessoa normal, 2 horas após, teria que dar abaixo de 139 miligramas por decilitro. A hemoglobina glicada teria que estar abaixo de 5,6% e uma glicemia casual abaixo de 200. Para fazer critério de pré-diabetes, a glicemia de jejum entre 100 a 126, 2 vezes, encontrando isso, você faz diagnóstico de pré-diabetes. A glicemia de 2 horas após a ingesta daquele açúcar, né, do destrozol 75 miligramas, teria que estar entre 140 a 200. Você também faz o diagnóstico de pré-diabetes, 200 a 199. Uma glicada entre 5,7 a 6,4 também faz diagnóstico de pré-diabetes, e uma glicemia casual não faz diagnóstico de pré-diabetes. E o diagnóstico de diabetes em si, ou a gente faz com a glicemia de jejum acima de 127 em 27 ou 26, acima de 126 em 2 oportunidades, tá certo? Em 2 opções. Ou a gente faz a curva 2 horas após a ingesta do destrozol. A glicemia fica
maior que 200, maior ou igual a 200, ou a glicada acima de 6,5, ou uma glicemia casual com sintomas. Então, se você hoje está se sentindo mal, vai no pronto-socorro e a sua glicemia deu acima de 200, você pode estar com diabetes. Isso não precisa se repetir, não. Pode ser em uma medida apenas. Quais seriam esses sintomas? Deixa eu... Ah, tá. Eu estou ultrapassando. Quais seriam esses sintomas? Então, os principais sintomas relacionados ao diabetes é os 4 P's. Fazer muito xixi, que é poliúria. Comer, ter muita fome, polifagia. Ter o outro P, que é perda de peso. E tá com falta de energia, apatia, tá certo? Então, esses são os principais sintomas de diabetes. Então, se você chega no pronto-socorro e tá mole, meio sem vontade, fazendo muito xixi, tendo muita fome e comendo muito, tendo uma glicemia acima de 200, você pode fazer o diagnóstico sem ter acompanhamento, ter o diagnóstico naquela hora de diabetes. Bom, gente, o diabetes no Brasil, hoje o Brasil ele é o 4º colocado do mundo de maior frequência de diabéticos. Acima do Brasil, a gente só tem a China como primeiro lugar, depois nós temos a Índia, depois os Estados Unidos e abaixo dos Estados Unidos o Brasil. A perspectiva é que só cresça e se mantenha daqui a 35 anos. A expectativa é que o Brasil ainda se posicione no 4º colocado em frequência de diabetes. Se você imagina que há cerca de... que o Brasil ele tem muita frequência de diabetes, só para dizer para vocês que no Brasil e no mundo, uma a cada 2 pessoas diabéticas não sabem que tem diabetes. Então, é como se a gente tivesse um diagnóstico limitado, porque esse valor que eu estou te dando é como se fosse o dobro dele no Brasil. No Brasil e no mundo, 1 a cada 2 pessoas não sabem que tem diabetes. Ou seja, pode ser que você tenha diabetes e não saiba, porque 50% dos diabéticos no mundo não sabem que tem diabetes. Então, por que eu estou fazendo essa live? Para que você se conscientize, faça seus exames, sua glicemia de jejum, ou se estiver passando mal, ir no pronto-socorro, ou fazer o seu acompanhamento médico, se ele pedir para você fazer uma hemoglobina glicada, ou lá. Hoje em dia, nós temos testes de hemoglobina glicada que faz na hora, com o exame no dedo, que eu fiz para vocês nos stories, mostrei para vocês. Então, nós temos também para fazer uma hemoglobina glicada de rotina, assim, só com a ponta de dedo. Então, 50% dos diabéticos não sabem que tem diabetes no mundo. 1 a cada 11 pessoas. Então, se nós fizermos um grupo de 11 pessoas, nós temos um diabético a cada 11 pessoas. Então, se tem 11 pessoas na sua casa, é muito provável que uma dessas pessoas tenha diabetes. Dos nascimentos, 1 a cada 7 crianças que nascem está relacionada ao diabetes gestacional. A mãe que teve diabetes. Então, é muito frequente, né? Em geral, no Brasil, no mundo, nós temos cerca de 600... Não, no mundo, hoje, nós temos cerca de 400 milhões de diabéticos. E a perspectiva em 2040 é que esse valor aumente para 640 milhões. No Brasil, nós temos cerca de 14 milhões de diabéticos e nós estamos classificados como o 4º maior população que tem diabetes. A gente só perde para a China, Índia e Estados Unidos. Estamos abaixo do Estados Unidos, então estamos ao pau a pau com os Estados Unidos. E isso é grave, né, gente? E por que isso está acontecendo? Deixa eu explicar para vocês aqui por quê. Entre os principais fatores de risco para desenvolver o diabetes é o que tem acontecido na população da modernidade. A gente tem aumentado o sedentarismo, gastando menos energia, um metabolismo que é geneticamente cada vez mais selecionando uma população que tem um código genético que guarda mais energia, e isso acaba guardando energia, estocando gordura, e a gordura, em excesso, acaba secretando hormônios que levam ao desajuste metabólico, e uma delas é o diabetes. A soma do estresse, a soma da ingesta de alimentos tóxicos, a conversa com os genes e acaba desencadeando uma doença que você teria predisposição. Então, você come comidas tóxicas que falam com o seu DNA, que predispõem doenças metabólicas. Então, tudo isso predispõe o desenvolvimento do diabetes. E você pode me perguntar assim, Thalia, e qual é o principal sintoma de diabetes? Se 1 a cada
duas pessoas com diabetes, uma delas não sabe que tem diabetes, então metade da população que tem diabetes não sabe que tem diabetes, qual é o principal sintoma que ela tem que estar sentindo para ela ir atrás do médico e fazer a prevenção de diabetes dela? Ó, o principal sintoma é... Tcharam, nada. O principal sintoma do diabetes é nada. Porque o diabetes mais frequente é o diabetes tipo 2, e ele geralmente não dá muito sintoma. O tipo 1, ele é mais sintomático. Então, eu vou explicar para vocês os tipos de diabetes, que essa é a parte mais importante da live de hoje, porque isso aqui é o que a pessoa que tem diabetes mais tem dúvida. Qual é o meu tipo? E as pessoas que convivem com esse diabético, muitas vezes também não sabem o tipo do diabético. Seu pai tem diabetes? Qual o tipo de diabetes dele? Você tem alguma ideia? O que eu queria pedir para vocês? Vocês estão acompanhando essa live? Não deixe de compartilhar a live com as pessoas, porque uma a cada duas pessoas no mundo não sabe que tem diabetes. Então, 50% da população diabética não sabe que tem diabetes. Passa essa live para as pessoas, que a gente pode ajudar as pessoas a fazer o diagnóstico precoce, é o controle. Essa live também conscientiza as pessoas da importância de uma boa alimentação, dos exercícios físicos, da prevenção da doença. Então, não deixa de compartilhar essa live, porque tu não vê a necessidade, como é importante a gente passar informação, conteúdo que é relevante para o mundo, para que a gente possa, se eu tenho um trabalho de formiguinha aqui, e você tem um trabalho de formiguinha, e outra pessoa tem um trabalho de formiguinha, a gente acaba fazendo um formigueiro gigante. Então, me ajuda a deixar... a fazer com que o meu trabalho possa alcançar a maior quantidade de pessoas na intenção de ajudar as pessoas a terem mais saúde. É para isso que eu conto com vocês. A live de hoje foi uma solicitação de uma paciente que tem o diabetes tipo LADA. E eu não sei se você conhece o diabetes tipo LADA. E aí, ela é uma influenciadora digital e ela disse, Lia, vamos fazer uma live, por favor, faz a live ensinando os tipos de diabetes, porque muita gente não sabe. Ela mesma teve essa dificuldade de aceitar o diagnóstico de diabetes tipo LADA, e eu vou ensinar para vocês hoje. Gente, vocês estão gostando da live? Fala aí para mim. E se você me fala também, se você tem alguém na sua família que tem diabetes, e me fala se você sabe se tem alguém com diabetes na sua... qual o tipo de diabetes que tem na sua família. Eu vou ver se tem alguém falando, porque... Tá todo mundo quietinho hoje, né? O pessoal tá só fazendo love, tá só fazendo like, fazendo love. A Thelma tá aí, a Anísia também. Oi, Anísia, assista essa live, você vai gostar. A Shirlene dando boa noite, Shirlene. Ah, Solange, boa noite. A Beth tá aí também, Sueli. Então, tá aí minhas companheiras, estão aqui na live, de que sempre estão nas minhas lives. Boa noite para vocês. Obrigada por estar aqui comigo. E não esquece da importância de estar compartilhando, porque é como eu falei, um trabalho de formiguinha, a gente faz o formigueiro. Eu conto com vocês, para que a gente possa ajudar. Eliette, e aí, amorzinha? A Eliette está aí. Poliana Vieira, Andréia, Fabiana, Pati Barros, Laura. Boa noite, turma. Cláudia, Nilceia, Nil tá aí, que saudade. Raí, Regiane, Rafa Holanda, o Éder, que já dei boa noite. Boa noite para vocês, obrigado por estarem aqui. O Reis, né, tá aqui. Então, gente, vou explicar, fica aqui comigo que eu vou explicar aqui para vocês, então, os tipos, tá? Eu juro que eu já tô terminando a live, eu não gosto de fazer live demorada, não gosto de cansar vocês e muito menos cansar as pessoas que vocês vão compartilhar. Eu não me apresentei, eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia, aquela área que cuida das glândulas, e as glândulas produtoras de hormônio. A glândula que a gente está falando hoje é o pâncreas. O pâncreas produz a insulina, e a insulina é a responsável pela glicose, pela glicemia, tanto para deixar a glicose do sangue que não fique acima de 100, nem baixa demais. Nem alta demais ela é tóxica, e ela baixa demais ela é tóxica. Então, dois hormônios produzidos pelo pâncreas, a insulina e o glucagon, eles controlam o excesso e a falta da insulina no corpo. Quando isso pode estar desajustado, leva a alguma doença, e uma delas é o diabetes. Então, nós temos alguns tipos de diabetes. Olha aqui comigo, gente. Então, o diabetes, a gente tem vários tipos. A gente tem o tipo gestacional, tá certo? A gente tem o tipo do diabetes, o tipo 1, que você já deve ter ouvido falar. A gente tem o tipo 2 diabetes. A gente tem o tipo monogênico. Então, nós temos o tipo secundário também.
Então, são 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes monogênico, diabetes secundário e diabetes gestacional. Esqueci de gestacional. Então, são esses tipos. Então, o diabetes tipo 1 é quando o pâncreas, que é produtor da insulina e do glucagon, ele perde a capacidade de produzir a insulina dele. Então, aquela pessoa não produz insulina. Por quê? Porque ela produz anticorpo que destrói as células que produzem a insulina. Então, a gente faz o diagnóstico de diabetes tipo 1 dosando os anticorpos. E os anticorpos dessa pessoa, em geral, vêm positivo. E por quê? Porque o anticorpo destruiu as células produtoras de insulina e o tratamento é repor a insulina dela. É claro que uma alimentação com menor ingesta de carboidrato vai precisar de menos insulina, mas se o pâncreas não produz insulina, infelizmente, diabetes tipo 1, a gente acaba tendo que repor insulina. Mas é claro que uma alimentação com menor ingesta de carboidrato ou um hábito de exercício físico que quebra o carboidrato também ajuda a usar menores doses de insulina. Esse é o diabetes tipo 1, tá certo? O diabetes tipo 2, ele não é que você para de produzir insulina, pelo contrário. O pâncreas, ele produz insulina demais, muitas vezes por um hábito de longa data de alta ingesta de carboidrato. Então, você vem anos e anos e anos e anos e anos comendo muito carboidrato. Nunca ninguém te falou que aqueles alimentos são ricos em carboidrato. Nunca ninguém te explicou o que era carboidrato. E você vem anos e anos e anos comendo uma alimentação aparentemente saudável, mas na verdade era uma bomba de carboidrato, sempre mandando o pâncreas produzir mais insulina. Chega uma hora que essa insulina que é produzida em excesso não trabalha direito. Ela tem uma resistência para funcionar. Então, a gente chama de resistência à insulina. Então, o diabetes tipo 1 não produz insulina. O diabetes tipo 2 produz insulina demais. Geralmente está associado com o excesso da produção de insulina, com a insulina que não funciona bem, que é resistente. Então, a gente sofre de resistência à insulina. Então, na verdade, é a célula na qual a insulina deveria entrar, ela está meio que bloqueada. É como, gente, se tivesse um vagão lá no metrô, o metrô da Sé de São Paulo, em plenas 5 horas da tarde. Então, tem um monte de gente querendo entrar ali no vagão, né? Só que ali, esse monte de gente, é a glicemia, a glicose. Tem um monte de glicose no sangue, porque você comeu um monte de carboidrato. E aí, tá todo mundo querendo entrar lá no metrô. E aí, de repente, chega 5 horas da tarde, metrôzão lotado, um monte de gente dentro do metrô, e a porta do vagão abre só um pouquinho. Aí o que acontece? Todo mundo começa a se empurrar. E a glicemia querendo entrar para um lado, glicemia querendo entrar para o outro, mas a porta está com resistência. Ela não está abrindo direito. E aí, por causa disso, a glicose não consegue entrar direito do vagão do metrô. Vocês estão entendendo mais ou menos o que é resistência à insulina? É que aquela passagem que era para ser facilitada é dificultada. E aí a glicemia fica fora do vagão, ou seja, fica dentro do sangue. E aí a glicemia aumenta. No diabetes tipo 1, você não produz insulina. Como é que ela vai pegar a glicose e levar para a célula? Não tem. Agora, a tipo 2, você tem insulina. Então, a insulina pega a glicose do sangue, mas ela não consegue colocar dentro do vagão de jeito nenhum, por nada nesse mundo. Entenderam? Eu espero que a brincadeira tenha facilitado você a entender. O diabetes secundário é que o diabetes ele pode ser secundário a várias coisas. Por exemplo, pessoas que usam corticoides, elas podem desenvolver diabetes. Então, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer e muitas vezes fazem uso de corticoides, eles vêm para o endocrinologista ou para um médico que controla, diabetólogo, para poder controlar aquele diabetes que foi desencadeado pelo uso de corticoides. Existem estudos relatando algumas viroses desenvolvendo diabetes. Existem vários outros casos que, apesar de serem muito raros, podem desenvolver. Então, assim, a primeira causa não foi o pâncreas, a doença no pâncreas. A primeira causa foi uma outra coisa que, de forma secundária, desenvolveu a doença do pâncreas. Entenderam? O diabetes secundário, ele é mais raro, mas ele acontece. O diabetes monogênico é quando ele está relacionado a genes, aos genes. E ele pode ser... a gente também chama de diabetes tipo misto, porque ele tem uma característica 61 e uma característica 62. E aí é que entra o LADA e aí é que entra o MOD. Então, é desses que eu vou falar hoje para vocês, que é o mais importante, porque muitas vezes você tem o diabetes LADA e ninguém te falou. Algumas vezes você tem o diabetes tipo MOD e ninguém te falou.
E aí eu vou te ensinar hoje como ver, ou pedir para você perguntar, ou para você perguntar ao seu médico e pedir para investigar melhor. Então, gente, o diabetes tipo LADA é um nome em inglês que se fala o diagnóstico tardio de diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 1, ele geralmente acomete pessoas magras e acomete pessoas jovens. Geralmente. Então, de vez em quando, acaba saindo geralmente. Então, quando a pessoa é diabética tipo 1, precisa usar insulina, e ela é gordinha, e isso só aconteceu só lá para os 40 anos dela, isso não está batendo direito, ela é meio mista. E aí você suspeita, será que isso não é LADA? LADA é quando você tem a doença autoimune de diagnóstico tardio. Essa é a tradução em inglês, que eu não vou falar em inglês para vocês, pode ser que eu fale meu inglês errado. Mas LADA é diabetes tipo 1, doença autoimune do diabetes tardia. Ou seja, acomete pessoas mais velhas que precisam fazer uso de insulina. Então, assim, doutor, eu sou uma pessoa que eu uso remédio para diabetes tem 30 anos e agora eu estou na insulina, eu sou LADA? Não. LADA é quando a gente faz o diagnóstico de diabetes e ela precisa ficar na insulina. Ou a gente até tenta os remédios comprimidos, 6 meses depois não controla, ela precisa entrar para a insulina. Então, o diabetes tipo LADA é o tardio, é doença autoimune. E se é autoimune, eu doso os anticorpos que vem positivo. Então, ela tem é como se fosse um diabetes tipo 1 mais leve. Que ao longo da vida sempre foi, ela tinha anticorpo, lesionando o pâncreas dela, só que esse anticorpo nunca foi suficiente para impedir o funcionamento, para impedir o bom funcionamento do pâncreas. E aí chegou uma hora que desencadeou. Muitas vezes desencadeia por um estresse, por uma preocupação. Eu queria saber, para Solange, eu estou conseguindo explicar direitinho? Fala para mim se tá boa essa live, porque você é entendedora do assunto e você pode me ajudar a eu estar podendo explicar direitinho para todo mundo. Então, gente, quando aparece uma pessoa gordinha e que ela é mais velha, geralmente você ia dizer, deve ser tipo 2. Tipo 2 é a resistência à insulina. A pessoa come muito carboidrato, a pessoa está acima do peso. Pois é, mas acontece que se os remédios não resolverem, e ela tem anticorpo positivo, tem alguma coisa errada, é autoimune. Se é autoimune, é o autoimune tardio, é LADA. E aí precisa usar doses de insulina, muitas vezes doses menores do que o tipo 1. Ela é mista e está relacionada com o gene, tá bom? E aí, nós temos a outra também, que é a diabetes tipo MOD. A diabetes tipo MOD, ela é o diagnóstico do tipo 2 em jovens, é o contrário. O LADA é o diabetes tipo 1 em pessoas mais velhas, e o MOD é o diabetes tipo 2 em pessoas mais jovens. Então, o MOD é quando você tem um adolescente de 18 anos, que às vezes nem precisa estar acima do peso, e de repente ele está apresentando diabetes, né? Uma glicemia acima do peso, uma glicemia elevada. E aí você diz assim, nossa, mas tão novo para ter diabetes, e ele toma remédio. Porque ele é o tipo 2 recente, ele não tem anticorpo positivo, ele só precisa com tratamento oral, e geralmente ele precisa de baixas doses de remédio. Muitas vezes o MOD a gente consegue controlar só na alimentação. Muitas vezes. Mas, claro, sempre acompanhando alimentação e exercício físico. E tem uma pergunta que eu queria terminar a live de hoje. Eu queria perguntar para você que está assistindo essa live a seguinte pergunta. Qual o tipo... Não. Existe diabetes leve? Existe diabetes leve? Isso é uma pergunta que eu queria fazer para você. Porque alguns pacientes chegam para mim e dizem assim, doutora, mas o meu diabetes, ele é levinho, né? É só começo de diabetes, né? Não, mas ele não é difícil. E a resposta que eu tenho para você é a seguinte. Diabetes é diabetes. A gente tem lesão de órgão-alvo, que é o diabetes, a glicemia aumentada, ela lesiona alguns órgãos que a gente chama de órgãos-alvos. O órgão-alvo é olho, coração, rim. Eu tô esquecendo de algum. Eu acho que... e vaso. E na pré-diabetes, a gente já tem lesão, diminuição de função do rim.
Na pré-diabetes, a gente já tem lesão de vaso. Na pré-diabetes, então assim, não tem diabetes leve. Diabetes é diabetes. Então, diabetes é uma doença grave. É uma coisa que você não deseja para ninguém, tá certo? Então, isso era o que eu queria dizer para vocês. Não fiquem satisfeitos pelo diabetes de vocês ser mais leve ou mais baixo. Ai, meu diabetes... Não. Façam tudo o que você puder fazer dentro da sua competência para você dormir em paz, sabendo que está tentando fazer o possível. Então, faça uma boa alimentação, faça exercício físico, para na hora de você deitar na sua cama, você ter a plena consciência de que agora é só a parte médica, porque você está comprometido em tratar a sua doença. Então, é isso que eu tinha de deixar de recado para você hoje. Eu espero que, se você conhece alguém que tem diabetes, não deixe de compartilhar essa live, que ela é muito, muito, muito importante. Eu queria dizer para você, se você quiser vencer o seu diabetes diminuindo a ingesta de carboidrato, eu tenho duas opções. Ou você faz o curso online, na qual eu fico explicando só a alimentação e hábitos de vida, passo a passo, bonitinho, como fazer para ter uma vida com menor ingesta de carboidrato, para que você possa não só tentar a sua dieta com redução de carboidrato, mas conseguir. Porque muitos dos meus pacientes falam para mim que fazem dieta low carb, mas não conseguem seguir à risca. E aí, outros falam que não sabem muito bem quais são os melhores alimentos, quais são os melhores carboidratos, qual horário consumir, qual a quantidade consumir. Tudo isso eu explico não só dos carboidratos, mas das gorduras, das proteínas, dos micronutrientes, como as vitaminas, da água. Eu explico o hábito, eu explico o sono, eu explico meditação, eu explico... Está completo. Se chama Curso Práticos Online e você encontra no link www.doutoralialima.com.br/práticos-online.php. O curso está com valor promocional. A gente não sabe até quando vai fazer esse valor promocional. Eu acredito que 1 ou 2 meses no máximo. Então, não deixe de pegar a oportunidade, dar uma checada no link e investiga, que são 15 horas eu ensinando bonitinho. A outra opção que você tem é o livro. E o livro, você encontra no site www.doutoralialima.com.br/livro. E aqui eu explico muito relacionado ao excesso de peso, então ele é melhor para o diabetes tipo 2. Na segunda parte do livro eu explico sobre os alimentos e também tem receitas. E o livro, ele é sensacional. Bom, gente, queria deixar só um convite que do dia, quando? 11 a 14 de março, eu vou estar esperando você aqui no consultório, vocês aqui no consultório, para fazer o seu exame de bioimpedância gratuita. A gente fez ano passado, a gente teve mais de 450 pessoas aqui no consultório fazendo bioimpedância. Então, eu espero que você venha também. A gente já vou lançar para vocês hoje, todos os dias até o dia 11, como é que vai ser a campanha. E você pode trazer quem você quiser, agora vai ter que fazer as regrinhas para que você consiga a sua vaga, tá certo? Eu espero você, eu quero te conhecer. Quem puder estar aqui, quem for meu amigo também, vem me visitar. Quem for meu paciente, vem aqui fazer a sua bioimpedância comigo, que a gente vai estar explicando. Ano passado a gente não explicava o resultado de bioimpedância, mas esse ano a gente vai ter uma pessoa explicando o resultado para você. Então, você não vai sair só com o seu papel, mas vai sair com a sugestão de avaliação de bioimpedância também. O que você vai fazer com aquele papel? O que ele te ensinou? E vem para cá que eu vou estar te esperando, você vai gostar. A gente vai estar servindo kombucha para vocês, vai ter degustação de kombucha aqui, vai ter muita coisa legal. Eu vou esperar você, espero que você venha. Fica de olho no feed de notícias que você vai gostar. Beijo, até amanhã na live de amanhã. Tchau, tchau.